E aí, pessoal? Beleza pura com todos vocês? Na nossa 22ª aula do curso de Fisiologia, ainda falando do sistema circulatório, vamos falar agora do ciclo cardíaco. A gente já viu como acontece o potencial de ação nas fibras musculares e como esse potencial de ação se conduz através dessas fibras para promover a contração das câmaras cardíacas. Agora a gente vai saber como esse processo ocorre de maneira cíclica, tá ok? Até mesmo porque o coração bate intermitentemente, tem um processo específico para isso ocorrer. Então, especificamente nessa aula, nos conceitos gerais, a gente vai fazer uma breve revisão daquilo que a gente já viu em aulas passadas e vamos mostrar os eventos do ciclo cardíaco para o funcionamento dos átrios e ventrículos. É uma coisa relativamente simples, porém ela é um pouco extensa. Então a gente vai perder um tempinho aí numa figura para explicar o ciclo cardíaco. Beleza, pessoal? Bom, a gente já viu aqui esse esquema aqui em aulas anteriores que mostra a condição de relaxamento e contração do coração. Isso daí corresponde a um batimento cardíaco. A gente já viu que o coração é uma bomba e ele precisa encher de sangue e pegar esse sangue e propelir ele, seja para o pulmão, para reoxigenar esse sangue, seja para os grandes vasos sanguíneos que vão jogar esse sangue para todos os nossos tecidos. Quando a gente fala que o coração contrai e relaxa, nós temos termos técnicos específicos para isso. Quando nós falamos que o coração está no estado contraído, ele está no que nós chamamos de sístole. Então o coração contraiu, ele promoveu uma sístole. E quando ele relaxa, ele promoveu uma diástole. Esse movimento de contração, relaxamento, nós podemos chamar também de ciclo cardíaco. O ciclo cardíaco é o ciclo na qual o coração vai encher de sangue e depois vai contrair para propelir esse sangue, seja para o pulmão, seja para os grandes vasos, para que aí o sangue vá para toda a nossa circulação, como eu falei para vocês. E isso é intermitente. O coração ele não para de bater em condições fisiológicas. Ele pode aumentar a sua frequência ou diminuir a sua frequência, mas ele nunca vai parar de bater. Se ele parar de bater, é porque ou o indivíduo entrou em óbito ou porque teve alguma falência no coração a ponto de impedir que ele funcione. Beleza, pessoal? E quando a gente fala do ciclo cardíaco, o ciclo cardíaco nós temos alguns eventos que ocorrem em ordem. Como eu já expliquei para vocês em aulas anteriores, a despolarização inicial do coração se dá no nodo sinoatrial. Então, os átrios sempre vão contrair primeiro que os ventrículos e relaxar primeiro que os ventrículos. Então, se a gente pegar o coração vazio e iniciar uma contração e relaxamento do coração, nós iremos ver que, primeiro de tudo, nós iremos ter uma diástole atrial, ou seja, começará a entrar sangue nos átrios. E aí esse sangue que está nos átrios, por cinética, passa para os ventrículos, que vai ocorrer também o que nós chamamos de diástole ventricular. Vai sobrar um resíduo de sangue nos átrios, e aí esse resíduo de sangue ele vai ser propelido para os ventrículos na sístole atrial. Terminada a sístole atrial, vai ocorrer a condução do impulso elétrico através das fibras cardíacas até chegar no nó do átrio ventricular para promover a sístole ventricular. Então, esses são os eventos que ocorrem numa condição na qual o coração vai relaxar e contrair. É um ciclo cardíaco. Terminou a sístole ventricular, retorna aqui para a diástole atrial. E quando a gente fala dos eventos ventriculares, ou seja, nas condições de sístole e diástole ventricular, nós podemos fazer algumas subdivisões também. Além disso, conseguir jogar a sístole e a diástole atrial também nesses processos. Então, na sístole ventricular, nós temos dois eventos importantes, que é a contração isovolumétrica e a ejeção do sangue. Enquanto está ocorrendo a sístole, ou seja, ejetou o sangue, nós iniciamos a diástole atrial para que o mesmo possa encher de sangue, para depois transferir esse sangue para o ventrículo, que é na fase diastólica ventricular. E na fase diastólica ventricular nós temos alguns eventos importantes também, que são o relaxamento isovolumétrico, o afluxo rápido, a diástase, que nós chamamos também de afluxo lento, e a sístole atrial no fim da diástole ventricular. Beleza, pessoal? Então esses são os principais eventos. E para explicar esse evento a gente vai ver uma figura daqui a pouquinho. Antes disso, a gente tem que fazer uma observação de que o fluxo de sangue entre as câmaras cardíacas se dá através das válvulas cardíacas. Então, tem que passar de uma câmara para outra. E nós temos as válvulas que vão permitir que esse sangue passe. E elas vão se abrir e se fechar dependendo das diferenças de pressão das câmaras e grandes vasos.
Então lembra sempre, elas têm que abrir para permitir a passagem e o sangue ele não pode voltar para a câmara anterior. Então nessa condição elas fecham. E tudo isso por diferença de pressão. Tudo isso vai ficar mais fácil de ser explicado nessa figura aqui, que é uma figura típica do livro do Guyton. A gente vai perder um tempinho nela para explicar tudo. Então a gente tem essa figura que mostra sístole e diástole, principalmente no ventrículo esquerdo, porque nós temos aqui a pressão na aorta. Mas nós vamos generalizar isso para os dois ventrículos, porque o que acontece em um, acontece no outro. E junto com isso eu vou colocar um esqueminha aqui, um coração hipotético, só para facilitar o entendimento. Então esse coração aí, nós podemos identificar os átrios, aqui em cima, tanto direito como esquerdo, os ventrículos, tanto direito como esquerdo, e os vasos sanguíneos aqui, na qual o sangue vai ser propelido, que é a artéria pulmonar do ventrículo direito e a artéria aorta do ventrículo esquerdo. Bom, vamos começar aqui falando dessa figura. Essa é uma figura encavalada aqui para mostrar a correlação de algumas coisas importantes no ciclo cardíaco. O que nós temos? Primeiro de tudo, essa linha preta, mais alta aqui, é a pressão na aorta e a pressão na artéria pulmonar. Vamos generalizar como pressão nos grandes vasos. Essa linha azul é a pressão ventricular e esta linha preta é a pressão atrial. Eu vou colocar no plural isso daqui, porque nós estamos falando tanto do ventrículo direito como do ventrículo esquerdo. Okay? Aqui nós temos o volume sanguíneo. A quantidade aqui não importa, porque existe diferença de volume entre ventrículo direito e esquerdo, mas a ideia é praticamente a mesma para os dois. E um pouquinho mais abaixo nós temos o eletrocardiograma, ou seja, os perfis de despolarização e repolarização das fibras musculares. E existe uma correlação específica em relação à pressão nos ventrículos e nos átrios, a gente vai ver isso aí, e o fonocardiograma, que são as famosas bulhas do coração. Nós vamos entender cada etapa ponto a ponto. Então veja que nós temos aqui a condição de sístole, que vai desta linha aqui até esta linha, e a condição de diástole, tudo isso ventricular, não se esqueça, tá? Que vai desta linha até esta linha aqui, ok? E na sístole, como eu mostrei para vocês, nós temos alguns eventos importantes, que são a contração isovolumétrica e a ejeção. Aqui não está mostrado a diástole atrial, mas ela vai estar acontecendo enquanto a sístole vai estar acontecendo, porque os átrios precisam encher de sangue. Muito bem. E na diástole nós temos aqueles eventos que eu mostrei para vocês, que é o relaxamento isovolumétrico, enchimento rápido, que pode ser chamado também de afluxo rápido, a diástase, que é o afluxo lento ou o enchimento lento, e a sístole atrial. Vamos entender cada um desses pontos com bastante detalhe, começando aqui por este ponto da figura, partindo do pressuposto que os ventrículos já estão completamente cheios, tá joia? Muito bem. Então veja o seguinte, aqui os ventrículos estão cheios. O sangue ele é propelido através das câmaras e dos grandes vasos, através de diferenças de pressão. Nota o seguinte, nós temos aqui uma íntima associação entre a pressão atrial e a pressão ventricular. Está meio encavalado aqui, mas dá para ver. Quando chega neste pontinho aqui, exatamente aqui, nós temos uma despolarização conjunta das fibras estriadas cardíacas do ventrículo, ou dos ventrículos. Quando ocorre essa despolarização conjunta, essas fibras elas vão contrair todas de uma única só vez. Só que nota o seguinte, elas contraem, mas o volume no ventrículo não muda. Mas nota que a pressão nos ventrículos aumenta muito. Essa pressão que aumenta, mas não ocorre a mudança de volume nos ventrículos, nós chamamos de contração isovolumétrica, porque ele contrai e não propele o sangue, ele apenas aumenta a tensão dentro dos ventrículos. Bom, se nós aumentarmos a pressão nos ventrículos, a tendência natural é fazer com que o sangue volte para os átrios. Só que isso não pode acontecer. O sangue ele não pode voltar para as câmaras anteriores. E aí o que vai acontecer? Como nós temos as válvulas atrioventriculares, se a pressão nos ventrículos for maior do que a pressão nos átrios, essas válvulas elas vão se fechar. Aqui, ó. E o sangue não vai voltar. Quando elas se fecham, nós ouvimos a primeira bulha, que é o tum. É sinal que essas válvulas fecharam. Então nós aumentamos grandiosamente a pressão nos ventrículos. E aí,
Quando os ventrículos vencem a pressão exercida nos grandes vasos, aqui está demonstrada a aorta, porque é o ventrículo esquerdo, mas nos grandes vasos, o que vai acontecer? Quando vence essa pressão, o sangue ele consegue promover a abertura da válvula semilunar, das válvulas semilunares. Então, o sangue ele vai passar aqui para os grandes vasos. Então, a partir desse momento em que se vence a pressão nos grandes vasos, o volume sanguíneo ele começa a diminuir por causa da ejeção. Então, o sangue ele vai lá para os grandes vasos. Nota que nós temos uma ejeção relativamente rápida aqui e depois ela vai ficando lenta. Ok? Porque, obviamente, vai diminuindo o volume sanguíneo, a pressão vai reduzindo aqui nas câmaras ventriculares, até um momento de ocorrer o fechamento das válvulas semilunares lá dos grandes vasos. Olha aqui, tem um momento em que a pressão nos ventrículos fica menor do que a pressão dos grandes vasos. Porém, o sangue ele continua fluindo por causa da força cinética que foi dada a esse sangue no momento da contração. E quando a pressão ela já chega num valor relativamente baixo, nós temos o fechamento da válvula aórtica. E aí, quando isso acontece, esse fechamento das válvulas semilunares dos grandes vasos, nós somos capazes de ouvir a segunda bulha do fonocardiograma, que é o tá. Então a primeira bulha faz um tum, que é o fechamento das válvulas atrioventriculares, e quando se fecha as válvulas semilunares dos grandes vasos, nós ouvimos a segunda bulha, que é o tá. Mas uma coisa é importante, que quando acontece esse fechamento, nós entramos na diástole, que é o que a gente chama de relaxamento isovolumétrico, o primeiro ponto da diástole ventricular. Então as fibras que estavam todas contraídas por decorrência dessa despolarização que aconteceu aqui, elas repolarizaram novamente por causa dessa onda que a gente chama de onda T, e aí elas relaxaram todas de uma única só vez. Só que não entrou sangue ainda nas câmaras ventriculares, porque a pressão ainda está muito alta nos ventrículos para que os átrios possam jogar o sangue para os ventrículos. Então vai reduzir essa pressão a ponto de que a pressão ventricular fique menor do que a pressão atrial. E os átrios, como eu falei para vocês, que enquanto está ocorrendo essa sístole, os átrios estão enchendo de sangue. Então vai chegar um momento aqui que a pressão atrial vai ser maior do que a pressão ventricular. E aí, o que vai acontecer? As válvulas atrioventriculares vão se abrir e permitir que o sangue flua para os ventrículos. Então, o início do fluxo sanguíneo dos átrios para os ventrículos nós chamamos de enchimento rápido, porque aqui a quantidade de sangue é relativamente grande. Então, entra bastante sangue. Só que nota o seguinte, apesar aqui de não estar muito distante essas duas linhas, conforme vai entrando sangue nos ventrículos, a pressão ventricular também vai aumentando e a pressão atrial ela vai diminuindo. Por isso que nesse ponto nós falamos que ocorre o enchimento lento ou a diástase. Olha só a diferença aqui, ó, certo? Quase que no fim da diástase, os átrios promovem a resposta do nódo sinoatrial, que é essa onda P aqui, para promover a sístole atrial. Essa sístole atrial vai promover o quê? A contração dos átrios. Essa contração dos átrios vai propelir o resíduo de sangue que ficou neles. E isso vai lá para os ventrículos. Aqui, ó, vocês observam aqui, certo? E como eu mostrei para vocês em aulas anteriores, quando o nódo sinoatrial ele despolariza e desencadeia a propagação do potencial de ação através das fibras, isso vai chegar até o nódo atrioventricular, que vai promover a despolarização aqui das células musculares dos ventrículos, que acontece aqui na onda QRS. Então nós temos a despolarização do nódo sinoatrial, tem um pequeno retardamento lá no nódo atrioventricular e despolariza para promover a contração aqui dos ventrículos. E quando chega nesse pontinho, vai voltar novamente para a contração isovolumétrica. Vai aumentar a pressão nos ventrículos, o sangue ele vai tender a voltar para os átrios, só que as válvulas atrioventriculares vão se fechar. Aí vai acontecer a mesma coisa de novo. Vai ocorrer a bulha aqui no fonocardiograma, vai aumentar a tensão nas fibras musculares dos ventrículos, só que não vai ter ejeção do sangue,
até vencer a pressão nas artérias de grande calibre, que é a artéria pulmonar e a artéria aorta. Venceu essa pressão, o sangue ele flui para as artérias, tá ok? E aí nós temos a ejeção novamente. Então, esse é o processo do ciclo cardíaco. Tudo que eu mostrei para vocês é sempre numa condição na qual o sangue ele vai passar adiante de modo que ele vença as pressões, tanto nas câmaras, seja atrial, seja ventricular, para passar para os grandes vasos. Beleza, pessoal? Esse é o processo simplificado aí do ciclo cardíaco. Ele é longo, ele é extenso, mas vocês viram que ele é relativamente simples. Beleza, pessoal? Bom, essas foram as referências que eu utilizei para essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, dá aquele joinha, ajuda a compartilhar o vídeo. Quanto mais os senhores fizerem isso, mais o YouTube me enxerga e mais pessoas são beneficiadas aqui com a Escola de Ciências da Vida. E se vocês quiserem participar, se inscrevam aqui no canal do YouTube e participa lá do grupo e da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Participa também lá do YouTube do nosso querido amigo professor Rogério Gozzi, que tem várias aulas de anatomia e fisiologia, muito bom. Tá tudo aqui no descritivo desse vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser.